Quinta-feira, 26 de junho de 2025, e você confere no seu Rede Alto Tietê News. Projeto de lei que eleva a faixa de isenção do imposto de renda. O caso de 2 irmãos atacados por cachorros em Mogi das Cruzes. E tudo sobre os brasileiros no Mundial de Clubes, no Resenha na Rede. Está no ar o seu jornal. Um urso negro invadiu a pista do aeroporto de Yamagata, no norte do Japão, nessa quinta, o que levou ao cancelamento de voos e também a suspensão das operações para passageiros durante todo o dia. A pista foi bloqueada ainda pela manhã após o primeiro relato da presença do animal. 4 voos tiveram atraso de até 1 hora e ao meio-dia o urso reapareceu correndo pela pista. Olha só, gente. Funcionários tentaram afastar o animal com o carro, mas a ação falhou e o aeroporto foi fechado novamente com cancelamento de 12 voos. Gera um transtorno, né? Olha, segundo a administração, o local deveria permanecer fechado até as 8 da noite, horário local. Uma equipe de segurança foi montada, policiais cercaram a área e caçadores foram acionados para tentar capturar o urso, que segue solto nas proximidades do terminal. Casos como esse têm se tornado frequentes no Japão, onde 19 pessoas foram atacadas por ursos entre maio de 2023 e abril de 2024, com 6 mortes. Especialistas apontam as mudanças climáticas e o envelhecimento da população como fatores que fazem os ursos avançarem para áreas urbanas em busca de comida e abrigo. Agora vamos vir aqui para o Brasil. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa quarta o projeto de lei que atualiza a tabela mensal do imposto de renda e eleva a faixa de isenção para quem recebe até 2 salários mínimos. O texto segue agora para análise do Senado. A mudança corrige a deflagem. Deflagem é aquele ato assim, de frear a inflação, né, gente? É que ela foi provocada pelo reajuste do salário mínimo e adequa a tabela ao novo piso nacional. A principal alteração é o aumento do limite da alíquota zero, que passa de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80. O imposto de renda funciona em sistema progressivo, com alíquotas que podem chegar a 27,5% conforme a renda. A estimativa é de que a mudança reduz a arrecadação em 3,29 bilhões em 2025. O projeto foi apresentado pelo deputado José Guimarães, repete o conteúdo de uma medida provisória que perderá validade em agosto. O relator, deputado Arthur Lira, disse que houve acordo para manter o texto original e reservar o debate para um segundo projeto que propõe isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Essa nova proposta, ainda em formulação, deve incluir medidas compensatórias, como o imposto mínimo de até 10% sobre salários superiores a R$ 50.000. A ampliação da isenção deve beneficiar cerca de 10 milhões de brasileiros, olha só, hein? E o setor de homicídios da cidade de Mogi das Cruzes prendeu ontem 2 suspeitos de envolvimento na execução de James Mateus de Souza, em Itaquá, um crime ocorrido em 12 de dezembro de 2024, não sei se vocês se lembram, na rua San Genaro, no Parque Califórnia. Um dos presos foi localizado em Guarulhos e teria participado diretamente da ação. O outro foi detido por posse de armas e munições, além de uma réplica de arma e vários celulares, mas não estava na cena do crime, não. Outros 3 suspeitos foram identificados e estão foragidos. Segundo o setor de homicídios, todos têm ligação com o primeiro comando da capital, o PCC, né? Foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 12 de busca domiciliar expedidos pela 2ª Vara Criminal de Itaquá, com apoio de 55 policiais. A vítima foi morta com tiros de fuzil calibre 5,56 e pistola após ter o carro fechado por outro veículo. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos criminosos que atiraram diversas vezes contra o carro de James, que morreu no local. As investigações continuam para localizar os demais envolvidos e as armas utilizadas no crime. Por falar em Mogi das Cruzes, olha, vamos falar do caso de 2 irmãos que foram atacados por um pitbull e um rottweiler enquanto passeavam com os cachorros da família no bairro Mogi Moderno. Está tendo muito caso de ataque de cachorro assim, né? Os cães agressores estavam soltos na rua após fugirem da casa onde vivem. As vítimas registraram um boletim de ocorrência contra os tutores dos animais e outra moradora do bairro relatou já ter sido atacada pelos mesmos cães. Esse tipo de cão
Bom, você que tem cão em casa, né, a gente cuida dos pets, mas sem cuidar de onde eles ficam para eles não saírem, principalmente cães assim que têm uma personalidade um pouquinho ali mais agressiva, né? Os donos dos cães disseram que lamentam o ocorrido, alegaram falha pontual na contenção e informaram que adotaram novas medidas de segurança, além de se colocarem à disposição das autoridades. O caso aconteceu no dia 3 de junho, quando Isabela Maria de Campos, de 14 anos, e o irmão Pedro José de Campos, de 11, voltavam para casa após passearem com os cães da família. Foram surpreendidos pelos 2 cães agressores. São crianças, na verdade, né? Olha, a ação foi registrada por câmeras de segurança na rua. A moradora ajudou a socorrer os irmãos e os animais deles. Corajosa também essa moradora, viu? Segundo os tutores, os cães, eles prestaram auxílio, arcaram com os custos relacionados ao ataque. E a gente segue acompanhando. Tem que tomar cuidado, gente. Aumenta-se o número de pets, tudo, mas principalmente determinados pets, quando forem passear, tem aí algumas regras, tem pet que precisa sair só com focinheira, né? Então tem que se ligar nisso aí também. E no próximo bloco você confere mais notícias da região e tem seu Desenrolando com Tamara Bratti. Já já eu estou de volta com muita notícia boa para você e novidades no Desenrolando. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. A estação mais chique e elegante do ano já bate aí na sua porta. E é lógico que a Lea Fashion já tem um preview de tudo que estará em alta na estação outono e inverno. E são muitas peças lindas, tons terra, verde, marsala e muitos acessórios para compor o seu look. Eu sei que você já sabe aonde fica a Lea Fashion, mas eu vou passar o endereço novamente. A loja fica aqui na Benjamin Constant, 1546, bem no centro de Suzano. Essa é a Lea Fashion, há 25 anos vestindo mulheres reais. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Fernando Henrique Guerreiro, de 43 anos, que estava foragido da justiça, foi preso. Eu vou explicar tudo para vocês. Olha, ele é acusado de exercício ilegal da medicina e envolvimento na morte de uma paciente. Ele foi preso após se apresentar com um advogado na terça-feira no 1º Distrito Policial de Guarulhos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Guerreiro atuava como falso clínico geral em Sorocaba, sem ter concluído a faculdade de medicina, responde pela morte de uma mulher vítima de infarto em 2011 após um diagnóstico equivocado. O caso ganhou repercussão nacional após a reportagem do Fantástico mostrar que o suspeito forjou a própria morte para escapar da justiça, usando documentos falsos e envolvendo outra mulher também investigada por exercício ilegal da medicina. A mulher morta, Helena Rodrigues, procurou atendimento com dor abdominal, foi medicada e liberada, mas morreu no dia seguinte em casa. O Ministério Público diz que a dor era compatível com um quadro cardíaco, mas foi diagnosticada como muscular. Durante o processo, Guerreiro trocava de nome, passou a usar como Fernando Henrique Dardes, tentou adiar o julgamento com atestados médicos. Enfim, em janeiro deste ano, declarou falsamente ter morrido na cidade de Guarulhos, usando o nome de uma médica que negou ter assinado certidão de óbito. O esquema desmoronou quando promotores descobriram que ele foi a um cartório após a data da falsa morte e que o túmulo registrado em seu nome era de outra pessoa.
A prisão de Camila Aline da Silva Matias Rocha, outra falsa médica indicada por Guerreiro, levou à descoberta do esquema. O Ministério Público informa que mais de 20 famílias relataram atendimentos feitos pelo falso médico, mas em todas conseguiram relacionar os diagnósticos a complicações graves. A Polícia Civil segue investigando o caso e Guerreiro permanece à disposição da Justiça. Agora, olha, vamos falar da morte de um idoso de 75 anos que ocorreu nessa manhã da quarta-feira em Suzano. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado caído na rua com ferimentos na cabeça. De acordo com o sobrinho da vítima, o tio tinha saído de casa para comprar pão quando teria sofrido um mal súbito e caído na esquina da Alameda Fernando Costa com a Alameda Jaime Forte. Nossa, hein, gente, olha. Ele informou ainda que o idoso já tinha histórico de quedas. O corpo de bombeiros foi acionado e o médico constatou a morte como suspeita. A carteira e o relógio da vítima ficaram com o sobrinho. O corpo foi retirado por uma funerária e o caso foi registrado na delegacia de Suzano. Você notou que ele deu uma leve esquentada, né? Já vamos emendar então e falar aí da previsão do tempo. A frente fria começou a perder força nessa quinta, sexta-feira e devemos ter temperaturas não tão baixas no início do final de semana. Você prestou atenção, né? Não tão baixas, então não dá para abandonar a blusa de frio. Em Santa Isabel, a mínima é de 13 graus e a máxima é de 25 graus, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. Já em Suzano, o sol também deve aparecer com algumas nuvens e há possibilidade de chuva rápida durante o dia. E à noite também, mínima de 14 graus e máxima de 24. E agora, a Tamara Bratti fala sobre o lado sombrio do signo de Áries no Desenrolando de hoje. Novos temas aí com a Tamara. Vamos ver aí agora algumas características sombrias de alguns signos. Oi, Manu, tudo bem? Olha, nós voltamos aqui essa semana para poder seguir aí com a nossa saga dos signos no Desenrolando. E é claro que a gente sabe que já viemos falando sobre as características de cada signo, como esses signos são no amor, mas agora nós vamos falar sobre o lado sombrio de cada signo do zodíaco. E é claro que a gente vai começar com os arianos. Sim, olha, Áries é fogo puro, Manu. É aquele que age primeiro e, claro, pensa talvez depois. É muito impulsivo, estourado e não tem paciência nem com ele mesmo. Fala na cara, doa quem doer. E depois ainda vem com aquela perguntinha clássica. Nossa, te ofendi? Se ele sente que está sendo desafiado, ele já parte logo para o embate. No papo ou no grito. E detalhe, não sabe perder, não aceita ser contrariado e não segura a língua nem a mão quando ele está com raiva. Olha, quem convive com alguém de Áries aprende rápido. Ou você segue o ritmo dele, ou então você sai da frente, porque ele não freia para ninguém. E aí? Você que tem algum ariano na sua vida, sabe me dizer se realmente, de fato, ele é jogo duro de roer? Porque, olha, esses arianos não deitam mesmo para ninguém, viu? Bom, hoje nós ficamos por aqui, mas semana que vem nós estamos de volta para falarmos sobre os taurinos. Pois é, nós vamos conhecer o lado sombrio de Touro. E eu te espero na próxima semana em mais um Desenrolando aqui no Rede Alto Tietê News. Até lá! E depois dos comerciais, você fica por dentro do Resenha na Rede com o Lucas, que vai trazer as atualizações do Mundial. Como será que tá aí as oitavas de final? Vamos ver. Mais uma vez aqui na Magic Quest para falar sobre saúde. Tá precisando fazer os seus exames com conforto e segurança? Aqui é o lugar. Aqui você vai encontrar os exames mais simples até os mais complexos, como ultrassom, ressonância, eletroneuromiografia,
colonoscopia, endoscopia, atendem no particular e também no convênio, além de cartões com muitos benefícios para você. Essa unidade aqui da MedQuest fica em Mogi, mas você também tem a comodidade de encontrar uma unidade em Suzano. Para maiores informações, pode acessar os telefones que estão aparecendo na tua tela. MedQuest, saúde em primeiro lugar para você. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Essa concessionária aqui é especial e eu estou falando da Nissan Vigorito. E sabe por quê? Eu não vi em nenhuma outra loja as condições de descontos que aqui tem. Vem comigo! Vamos começar pelo Corolla branco GR Sport 2022 Flex 2.0 automático por R$ 122.900. Agora um 0 km Nissan Sentra gasolina 2025 2.0 automático em duas cores disponíveis, na cinza Atlântico e no branco Diamond, a partir de R$ 169 mil. Mas aqui está por R$ 152.900, com taxa zero, bônus no seu usado na troca, além de desconto de fábrica. E por último, o Nissan Versa Exclusive Prata 2025 1.6 CVT Flex automático, de R$ 144.900 por R$ 130.900. Mais documentação, primeira parcela do IPVA pago, taxa zero e desconto de fábrica. Nissan Vigorito é a certeza do melhor negócio. Vem pra cá! E a gente já tá de volta aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu? Lucas, hoje tem algumas novidades. A gente nem teve vinheta da resenha na rede. Pois é. Já entrou de uma vez. Já entramos já naquele tom de notícia, já seguindo o jornal, Isso. porque os brasileiros estão indo muito bem no Mundial de Clubes, né? Todas as nossas equipes representantes passaram para as oitavas de final. Isso. Na semana tivemos aí essa rodada final, né? A derradeira, como muita gente diz. E o Botafogo, apesar de ser derrotado pelo Atlético de Madrid, por 1-0, passou de fase. Então, o pessoal que falando, acontecia? por que né, que aconteceu isso? Exatamente, acontece muito por conta do confronto direto, né? Sim. O Atlético de Madrid tinha levado 4-0 do Paris Saint-Germain na estreia, Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, venceu o Seattle Sounders e por isso, mesmo ali com a mesma pontuação, no confronto direto com o Paris Saint-Germain, o Botafogo levou a melhor e ficou em segundo lugar do grupo. Isso, então se garantiu, PSG né? passou em primeiro, Botafogo em segundo, e aí os eliminados foram o Seattle Sounders e o Atlético de Madrid. No mesmo dia, mano, Palmeiras entrou em campo depois, também protagonizou um jogo agitado, viu? Ainda tinha chance do Palmeiras ficar em segundo lugar, afinal o jogo contra o Inter Miami era decisivo ali para ver qual das equipes que seria líder do grupo, né? O pessoal tá até em dúvida, nossa, o Inter Miami, tem Messi, Exatamente. Né? E foi um joguinho, nossa, difícil, Pois né? Interessante. E olha, paralelamente ali, o jogo entre Porto e Al-Ahly também podia definir ali o rumo do grupo. Porque caso o Porto conseguisse vencer ali por mais de 2 gols de diferença, também tinha chance de classificação. Então, tinha até combinação de resultados que eliminaria o Palmeiras. O Palmeiras iniciou o jogo perdendo, depois ali de um contra-ataque, a bola sobrou e o Inter Miami abriu o placar e depois aumentou ainda com o Luis Soares. Numa jogada ali, à lá Luis Soares, né? O que a gente está acostumado de ver o uruguaio fazendo. Ele, quando faz gol, também faz ali com vontade, né? Pô falou que ele estava já fora de forma, que já não aguentava mais. Mas, deu trabalho para a defesa alviverde, fez um belo gol para fazer aquele 2-0. Mas no segundo tempo, a equipe de Abel Ferreira fez o que a gente está acostumado a ver eles fazendo ao longo da temporada. Conseguiu reverter a situação e empatou a partida. A gente sempre fala que o Palmeiras é resiliente, né? Às vezes, assim, sai do primeiro tempo perdendo, volta, consegue às vezes virar ou no mínimo um empate, né? Exatamente. E foi o que fez. A situação ali mudou muito depois das substituições, né, feitas pelo Abel Ferreira. O Paulinho entrou muito bem, destaco aqui como sendo o principal, fez um belo gol e aí deu aquela sobrevida para o Palmeiras, que conseguiu empatar a partida, garantir o primeiro lugar e aí passar
para as oitavas também. Então, aí a gente depois vai falar, né, que vai ter agora confronto de brasileiro Pois com brasileiro, né? Olha, pelo lado bom já temos um brasileiro nas quartas de final do Mundial, Sim, né? E pro lado bom também do Palmeiras, conseguiu escapar do Paris Saint-Germain. Quem vai pegar o Paris Saint-Germain é o Inter Miami. Então, situação aí mais complicada pro pessoal do Messi. Bom, teve jogo também, definição com o Flamengo, né? Sim, tivemos. O Flamengo já estava, né, classificado com a primeira colocação do grupo, porque havia vencido tanto o Chelsea quanto o Esperance, mas jogando ali contra o LAFC já com uma escalação alternativa. Para preservar alguns jogadores. Exatamente. A equipe do Felipe Luiz até saiu perdendo, mas conseguiu empatar com o Alacian, garoto aí que veio do banco mais uma vez e marcou para a equipe flamenguista. Então, perdeu aquele 100% de aproveitamento, mas segue invicta no Mundial. Não perdeu, né? Tá ali, pelo menos invicto. Sim, perdeu 100% de aproveitamento, né? As vitórias Mas em sequência. dos times brasileiros, o Flamengo é o que tá mais tranquilo, né? Na pontuação, tudo estava melhor. Acabou ficando igual a pontuação do Palmeiras, mas, né, teve o nível de dificuldade da vitória sobre o Chelsea. Então, acaba destacando ali como um dos principais. É que é difícil a gente falar assim, porque o Botafogo... É verdade, elencando. Vamos brincar agora de elencar isso aqui. Eu ia sair um pouco ali do compasso e tal, mas já que você entrou no assunto, a gente vai colocar aqui. Então vai ficar ali o Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo... Não, Palmeiras em terceiro, Botafogo em segundo pela vitória contra o Paris Saint-Germain. E aí o Fluminense em quarto, fez uma campanha um pouco mais abaixo, né? Eu ia comentar, quando você pôs o Palmeiras em segundo, eu falei, eu acho que o Palmeiras seria ali em terceiro. E dos times, assim, a gente olhando, lógico, o Palmeiras é um excelente time, tudo. Eu daria mais destaque realmente pro Botafogo do que pro Palmeiras. Exatamente. É que o Palmeiras, apesar de ter feito um bom jogo contra o Porto, não venceu, fez um jogo ali no primeiro tempo ruinzinho contra o Al, depois conseguiu a vitória. E aí, contra o Inter Miami também sofreu, né? Então, realmente, fica o Flamengo que bateu o Chelsea, depois o Botafogo que venceu o Paris Saint-Germain, e aí sim o Palmeiras. E já que a gente falou do Fluminense... Vamos já falar, né? Exatamente. O Fluminense entrou em campo para enfrentar uma Mamelodi Sundowns da África do Sul e ficou no 0-0. Apesar de, né, ter pressionado em alguns momentos, foi uma partida ali mais abaixo da equipe do Fluminense, que, né, também tinha empatado com o Borussia Dortmund 0-0, apesar de ter feito um grande jogo. Ali sim, foi uma bela atuação do Fluminense. Merecia a vitória, viu? Pois é, teve um susto contra o time sul-coreano, o Hyundai, né? Ou melhor, o Ulsan Hyundai. Sofreu um pouco, mas venceu por 4-2, e aí depois ficou nesse 0-0, conseguiu passar em segundo no grupo. Mas assim, realmente, dos brasileiros, foi uma atuação mais abaixo essa do Fluminense, com exceção do jogo do Borussia Dortmund. Então, o importante é que se classificaram, né? Todos se classificaram. E então já tem definido aí os jogos que vão começar já no final de semana. Exatamente, não tem nem tempo para respirar, já vamos colocar aí para o pessoal na tela, porque oitavas de final do Mundial já começam neste sábado. Às 13 horas teremos Palmeiras e Botafogo, um duelo de Libertadores, duelo que vem rendendo muitas emoções nos últimos anos, muito por conta do Campeonato Brasileiro, né? Eu queria que tivesse a final sendo Palmeiras e Botafogo, mas não vai ter de jeito nenhum. Então. Pois é, muito complicado. E aí, no domingo, um jogo pedreira, né? Difícil também os dois próximos, né? Vamos colocar assim. Mas no domingo, às 5 da tarde, às 17 horas, o Flamengo encara o Bayern de Munique. Um jogo aí complicadíssimo. E a chave do Flamengo também é complicada. A gente comenta daqui a pouco, mas é coisa de fazer um filme se o Flamengo for campeão. E aí, na segunda-feira, às 4 da tarde, o Fluminense entra em campo para enfrentar a Inter de Milão. Também jogo complicado. O Inter se faz ali de morto, às vezes vem meio mais ou menos, quando você vai ver tá 2-0 para os caras, então situação difícil para o Fluminense. E olha, quem ficou mais tranquilo foi ali mesmo, Palmeiras e Botafogo, que passando tem o confronto contra o vencedor de Chelsea e Benfica. É um jogo, né, dá para vencer, é verdade, as equipes são qualificadas, mas é um jogo que dá para vencer. A gente já viu o nível de atuação dos brasileiros nesse Mundial, né? E aí, do lado do Flamengo, que eu comentei, tem simplesmente times como Real Madrid, Paris Saint-Germain. Então,
os bichos papões, né? Que a gente pode colocar assim, próximos ficar ali. pro outro lado. Isso. Bom, mas vamos jogo por jogo. Primeiro os times têm que passar. Pensar Às vezes a gente acha que, e dá uma zebra também. Pois é, contra a partida entre Paris Saint-Germain e Botafogo mesmo. Sim. A gente não imaginava que o Botafogo poderia ganhar. Foi lá e venceu. Então, o Mundial tá aí para ser superado, né? Com certeza. Bom, Lucas, semana que vem você está de volta aí para dar aí as atualizações pra gente, Com né? certeza, já com os duelos das quartas, né? Isso mesmo. Antes de terminar o jornal, hoje a gente tem uma nota de pesar, né, Lucas? Pois é, mano. Porque o jornalista Paulo Quaresma faleceu na madrugada dessa quinta-feira, aos 69 anos. Com trajetória marcante na imprensa do Alto Tietê, ele iniciou a carreira como editor na revista Expressão, lá em 1986. Logo após, passou por veículos como Classificadão, a TV Mar, em Santos, e pela TV Manchete, onde chegou cuidando de projetos especiais. Isso. E aqui na região, alguns dos trabalhos foram no Jardim Suzano, como chefe de reportagem, e também no Mogi News. O velório já foi realizado hoje mesmo, né, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes, com início por volta ali do meio-dia e se encerrou agora há pouco, às 8 da noite. Inclusive, Lucas, ele já visitou os estúdios da Rede Alto Tietê, verdade, mano. já veio conhecer aí, porque ele era um grande entusiasta aí da comunicação, né? Sim, um nome que marcou não só na imprensa, mas na imprensa da região em si, né? Muito presente. Isso mesmo. A Rede Alto Tietê deixa suas condolências para familiares e amigos. Boa noite.